Por favor, Ok, deixa o seu áudio ok. ou que eu te mandei pelo WhatsApp. Tá começando. Ok, Começou ok. a gravar, doutora. Deixa todo mundo mudo, como é que é? Isso eu vou mutando as pessoas. Ah, então tá bom. Pode começar, por favor. Antes da Thalita entrar, eu quero dar boa noite a todos, dizer que a gente está dando uma continuidade aqui ao nosso trabalho. Vou pedir desculpas pelo atraso a vocês. É uma norma da SOPERJ, desde que a gente começou as videoconferências, de que seja testado antes. O Diego tem essa orientação, mas, infelizmente, a gente tem essas coisas, esses atropelos, e eu tenho certeza que quem ficou aqui com a gente vai aproveitar, porque são professoras maravilhosas. Nós adoramos gostamos quando dois departamentos científicos se reúnem, e aqui a gente está com a nata da cardiologia pediátrica e da reumatologia pediátrica. Obrigada, Cíntia, por ter aceito o convite. Vou passar a palavra para a doutora Thalita. Boa noite, gente. Desculpa mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Eu queria reiterar as desculpas pela confusão, mas a gente ainda está se adaptando ainda realmente a essa vida digital, né? E essas coisas acontecem mesmo, né? A gente não sabe, o erro, na verdade, acaba caindo na gente, a gente mais velha, às vezes se enrola, né? Os jovens vão mais rapidinho. Mas vamos lá, vamos começar agora, a gente espera que seja uma boa palestra, que a gente vai discutir sobre a doença de Kawasaki no contexto da síndrome inflamatória multissistêmica hoje, que vem sendo muito falada por conta do Covid. Então, a gente vai tentar esclarecer para os pediatras, né, esse paralelo que existe entre o Kawasaki e o MIS, no intuito de situar os nossos colegas pediatras e nos colocar também, enquanto especialistas, à disposição de todos, no que for necessário nessa nova desafio aí que apareceu para todos nós. Então, vamos começar inicialmente com a doutora Cíntia Torres Franca da Silva, que é reumatologista pediátrica do Hospital Municipal da Piedade, professora de pediatria da Unessa e membro do Departamento Científico de Reumatologia Pediátrica da SOPERJ, que vai começar falando para a gente sobre a definição, a epidemiologia, patogênese, classificação e quadro clínico da doença de Kawasaki no contexto atual. Ok? Doutora Cíntia, por favor. Eu gostaria de pedir para todos, por favor, deixarem muda o fone e a imagem na hora da apresentação. Só a palestrante que deixa a imagem e o som aberto, por gentileza. Só botar em apresentação, por favor, tá, doutora? Pronto. Demorou um pouquinho. Agora foi. Vamos lá. Boa noite. Desculpem aí as falhas tecnológicas. Agradecendo o convite de falar, né, nessa mesa de algum... Abre a sua imagem, por favor, Cíntia, por gentileza, abre a sua imagem, por favor, para a gente olhar você. Só um instante. Mas ou eu abro a imagem ou eu compartilho. Ao final da aula, a Cíntia abre a câmera, gente. Vamos começar a aula, por favor. Senão não dá para fazer as duas coisas. Enfim, tem a minha imagem ali na foto. Então, queria agradecer o convite, né? É um assunto que quem me conhece, eu gosto demais de doença de Kawasaki, de falar de Kawasaki. Vou tentar, resumidamente, falar para vocês dessas novas definições.
Os slides de tratamento, alguns que eu vou passar direto, porque como essa aula, às vezes eu dou ela inteira e aqui a gente vai dividir, de qualquer maneira eu não quis cortar, porque depois a gente pode tirar dúvida, mas alguns pode ser que eu passe direto. E como já adiantando, né, a importância desse tema se dá justamente por conta da lesão na coronária, né, do aneurisma. Se não fosse isso, seria uma virose como outra qualquer e talvez a gente não discutisse tanto essa patologia. Fazendo aqui uma cronologia do que aconteceu esse ano, enfim, Covid-19, Covid chegou na Europa, né, em janeiro, fevereiro, e cerca de 2 meses depois começou um alerta em várias sociedades médicas europeias. Não existe essa descrição, pelo menos não se sabe dessa descrição nos trabalhos chineses, nos trabalhos asiáticos. A gente não sabe ainda por quê. Talvez alguma questão genética. O futuro vai nos ajudar a esclarecer mais informações dessa doença. E em abril, no final de abril, teve um alerta no sistema de saúde britânico que eles perceberam que havia um aumento de casos de choque pediátrico nas últimas 3 semanas nas UTIs pediátricas. Então, isso foi divulgado para a classe médica no Reino Unido e, como estamos em época de globalização, né, informação rápida, isso chegou ao Brasil no mesmo dia, poucos minutos depois, e a gente começa a falar e a ler, a estudar. Então, havia uma sobreposição de algumas patologias, do síndrome de choque tóxico, de uma doença que parecia um Kawasaki atípico, um Kawasaki incompleto, e parâmetros laboratoriais graves do próprio Covid-19. Então, a coisa estava completamente indefinida. O que havia de sintoma incomum nesses pacientes? Uma dor abdominal, muito importante, sintomas gastrointestinais e inflamação cardíaca. Então, um quadro clínico completamente diferente do que se ouvia falar do paciente adulto, né, com problemas respiratórios, enfim, era uma doença completamente diferente, clinicamente, que apareceu cerca de 2 meses depois do Covid ter chegado ao continente europeu, e tanto o Reino Unido quanto a Espanha, Itália e depois Estados Unidos começaram rapidamente a publicar essas séries e essas observações que estavam sendo feitas dos pacientes internados. Algumas informações, assim, o paciente podia ter o RT-PCR positivo ou negativo, não havia uma obrigatoriedade de resposta, e muitas vezes, a maioria, havia uma evidência sorológica de infecção prévia pelo SARS-CoV-2. Então, no dia seguinte, a mídia estava lotada de publicações chamando a atenção, né, de que essa síndrome de Kawasaki pode estar relacionada ao Covid, enfim, rara em criança. Isso deixou os pais assim bastante estressados com essa publicação, essas publicações que começaram a sair na mídia leiga, né? E nós tentando buscar alguma coisa na mídia científica e conversas de WhatsApp, conversas de webinars e aulas online que a gente teve com um grupo americano, um grupo europeu. Então, rapidamente, a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo. Então, essa doença inicialmente foi chamada de síndrome inflamatória multissistêmica, temporalmente relacionada ao Covid-19, Kawasaki-like. Ela simulava um paciente com Kawasaki. Mas o Reino Unido foi um dos primeiros a publicar uma coorte. Você vê que eles publicaram 2 dias depois do alerta, eles já publicaram essa coorte com alguns pacientes, cerca de 8 pacientes, em que eles mostravam que tinha algumas semelhanças e algumas diferenças com o Kawasaki. O que ela tinha de semelhante? O paciente tinha muito febre, tinha o exantema, que podia ser bem semelhante ao do Kawasaki,
uma conjuntivite não exudativa, edema de mãos e pés, mas, além disso, ele tinha muita dor abdominal e diarreia, que a gente não costuma ver no Kawasaki. Era um paciente que chegava a uma faixa etária mais velha, né? A gente costuma ver o Kawasaki 80% até 5 anos de idade, sendo que 50% até 2 anos de idade. E esses pacientes tinham uma média maior de 9 anos. Como comorbidade, se identificou logo a obesidade. A gente raramente tem hipertensão e, enfim, diabetes é muito menos comum, né, na faixa etária pediátrica, e o que se identificou foi a obesidade como comorbidade. Esses pacientes começaram também, eles tinham muito choque, né? O que chamava atenção foram pacientes para UTI, hipotensos, taquicárdico, com aumento de enzimas cardíacas, principalmente proBNP e troponina, com essa evidência prévia, né, de contato com o vírus, já que as crianças são oligossintomáticas ou assintomáticas. Raramente a gente viu criança doente por Covid, né, mas a gente começou a ter essa síndrome pós-Covid, né, lembrando que é pós-infeccioso, né, como a gente costuma ver o Kawasaki em si, que ele também ele é desencadeado por um gatilho infeccioso viral, muitas vezes. Então, paciente com elevação das provas inflamatórias, proteína C reativa, ferritina, dedímero, e, a princípio, foi se tratado como, via de regra, a gente trata o Kawasaki, né, com imunoglobulina, com AS, enfim, terapia de suporte, antibiótico, diagnóstico diferencial. Logo, a Itália também publicou, pouco tempo depois, um grupo de Bérgamo. Foi muito interessante, essa publicação é muito interessante, porque eles comparam o grupo pré-Covid, que seria de janeiro de 2015 a fevereiro de 2020, ou seja, 5 anos de pacientes com Kawasaki, com o grupo com 2 meses. Eles tiveram um aumento de mais de 30 vezes o número de casos de Kawasaki-like do que eles tinham nos últimos 5 anos. Então, chamou muita atenção, né? Todos os pediatras começaram a ver esses pacientes estranhos na UTI, que tinham essas características de serem mais velhos do que as crianças pequenas, uma faixa etária maior, com muita inflamação, sendo que alguns apresentavam plaquetopenia, muita necessidade de associação de corticóide ao tratamento, choque responsivo a volume e muito pouca alteração de coronária. Então, haviam algumas diferenças. E a gente também vendo mais alteração miocárdica, né? Miocardite e alteração da função miocárdica, que as cardiologistas vão poder me ensinar. O grupo também, o grupo europeu e o grupo americano, enfim, o CDC, começaram a ter várias publicações na mídia, nota de alerta também, pouco tempo depois aqui no Brasil, né? A Sociedade de Pediatria também divulgou, enfim. Em Nova York, rapidamente também se selecionou um boom de casos, né? 157 casos que os Estados Unidos, né? A doença entrou por Nova York. Então, assim, muitos pacientes com uma mesma síndrome, que rara, mesmo assim, estatisticamente continua sendo raro, mas que chamou atenção, e era um paciente que a gente, com gravidade, que ia para a UTI, e você tinha que ser rápido no tratamento. Daí essas notas de alerta, e daí a nossa necessidade de divulgar isso, né? E não ficar só na mão do cardiologista e do reumato, que acabam sendo chamados posteriormente, até para saber que né, para o pediatra da porta de entrada, o pediatra da UTI, que ele podia estar de frente não a uma infecção, e sim a uma doença inflamatória que a gente está acostumado a ver, que é o Kawasaki. Então, esses alertas, essas aulas, né, elas são exatamente para divulgar isso para o pediatra geral. Porque eu costumo dizer para os alunos, né, para os pediatras, que assim,
eu não serei chamada se vocês não pensarem na patologia. Então, se o pediatra que está lá não pensar no Kawasaki, não pensar na síndrome inflamatória, ele não vai ter o reumato, ele não vai ter o cardio, ele não vai investigar aquela coronária para saber se vai fazer aneurisma. Então, é muito importante que a porta de entrada, né, as enfermarias, as emergências e as UTIs tenham noção desse novo quadro. E, enfim, no meio desse tempo, esse caso eu vi em 8 de maio, que eu comecei a ver, a criança começou a adoecer primeiro, 2 de maio, foi um paciente que chamou muita atenção, porque foi o meu primeiro paciente que fez um quadro idêntico ao de Kawasaki, mas com muito maior gravidade, né? Ele internou com muita dor abdominal, inclusive ele teve que fazer uma tomografia abdominal, porque havia uma suspeita de apendicite, enfim, ele tinha ali um abdômen agudo, com muita febre, com dor articular, dificuldade para deambular, enfim, prostrado, né? E com história de contato 40 dias antes com Covid, então ele tinha exatamente esse histórico, e numa madrugada ele evoluiu com taquicardia, taquipneia, PA começou a tender mais para baixo, enfim. Essa vesícula, essa tomografia de abdômen mostrava uma coisa que a gente costuma ver no Kawasaki, que é a vesícula hidrópica, que é um sinal que a gente costuma, que é curioso, digamos assim, vai te auxiliar no diagnóstico, não é critério, mas quando ele está presente, é bastante interessante. Então, ele tinha também um aumento do fígado, ele fez um quadro de elevação de enzimas hepáticas, né? Ele fez um quadro de colestase, enfim, mas não tinha nada no pulmão. Foi internado para hidratação, investigação diagnóstica, né? Tinha lá uma leucocitose, as plaquetas estavam normais, 386 mil. Eu gosto de chamar a atenção que logo depois, 2 dias depois, essas plaquetas ainda normais, mas elas caíram à metade. Então, esses pacientes, a gente começou a ver que eles tinham mais trombocitopenia, plaquetopenia, do que o Kawasaki em geral, que faz a trombocitose. Então, isso é algo que chama atenção para esses pacientes. Alterações, né, das enzimas hepáticas, essa colestase que ele apresentava. Numa madrugada, ele evoluiu com hiperemia labial, língua e palato, hiperemia conjuntival, edema discreto em mãos com piora, erupções cutâneas se estendendo pelo corpo, piora desse infiltrado subcutâneo. A gente, de manhã, é um paciente com Kawasaki, provável, vamos, enfim, colher todo o laboratório, pedimos um ecocardiograma e programamos começar com a imunoglobulina, tudo no mesmo dia. Aqui, mostrando essa hiperemia labial, eu gosto de dizer também que o paciente prostrado, o paciente doente, adoecido, ele costuma ser pálido. E essa doença chama atenção porque o lábio está rosado, isso é característico. Então, quando viu uma criança doente, prostrada, sonolenta, com um lábio muito rosado, muito vermelho, parece até algumas meninas que passou um batom, se atentem para o Kawasaki. Então, hiperemia, língua em morango ou língua em framboesa, o rash que ele apresentava, edema articular, edema de subcutâneo, as lesões palmares, né, de vasculite, vocês viram que ele está bem edemaciado, ele não tinha aqui, não tinha artrite, tinha edema de partes moles. Enfim, inicialmente ele tinha só um derrame pericárdico laminar, começamos com a imunoglobulina, lentamente, né, com cuidado, ele piorou da frequência cardíaca, frequência respiratória, dessa PA, precisou de oxigênio, começou a crepitar e a gente tomografou o tórax e encaminhou para o CTI, mostrando que ele tinha muita inflamação, dedímero de 15,4, quando normal é 0,5, VHS alterado, uma ferritina tocada e fazendo hipoalbuminemia. Então, ele não tinha lesão em vidro fosco, ele não tinha lesão aguda de Covid. Na verdade, ele foi
sinais de sobrecarga, ele encharcou o pulmão ligeiramente, provavelmente por essa questão miocárdica, apesar dele ter um eco que não mostrava alteração de fração de ejeção. Rastreio infeccioso na UTI negativo, balanço hídrico muito positivo, ele precisou de diurético e, assim, muito mal distribuído hemodinamicamente. Esse foi o primeiro paciente que eu vi, o CTI, o hospital que eu vi essa criança, a gente viu. Então, a gente ainda não sabia direito, né? Tinha muito pouca coisa sobre o que era, mas já ligada no que estava sendo descrito. Discutindo depois esse paciente com CTI, hoje em dia, certamente a gente teria entrado com amina para ele, o que na época a gente não sentiu necessidade, não fez tanta descompensação, mas isso teria ajudado esse balanço, essa distribuição hemodinâmica dele. Enfim, ele evoluiu com melhora, mas ainda muito prostrado, muito inflamado, e ele continuou caindo essa plaqueta, né? A plaqueta que começou em 400 mil, 2 dias depois foi para 200 mil, no dia seguinte foi para 100 mil. Então, ainda uma plaqueta dentro da normalidade, né? Ligeiramente plaquetopênico, mas em queda. E eu fiquei com medo desse paciente evoluir com uma tempestade de citocinas, né? Com a síndrome de ativação macrofágica, que a gente tem experiência na EJ sistêmica, né, relacionado à doença de Still, no lúpus, e também descrito já com a doença do Kawasaki clássica. Então, programamos corticoide para ele, ele fez 3 dias de pulsoterapia com metilprednisolona, e aí ele desinflamou totalmente e evoluiu bem. Então, só para mostrar, né, o laboratório, essa plaqueta que cai, a PCR alta, VHS, enfim, um dedímero que era muito alto, ainda alto, mas começou a cair com o tratamento, ele respondeu bem. Nenhuma cultura positiva, a gente não chegou a usar antibiótico nele, porque não houve, enfim, não parecia mesmo ter um quadro infeccioso, parecia ser inflamado, com sorologia positiva e PCR, né, RT-PCR negativo. Enfim, bastante demasiado o rash, só para exemplificar. Então, esse paciente foi o que fez a gente cair, né, de cabeça nessa doença, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, temporalmente, em pediatria, temporalmente associada ao COVID, e em inglês, isso seria Multisystem Inflammatory Disease, Children, etc. Então, o paciente tem uma hiperinflamação, muito mais do que a gente vê no Kawasaki clássico, e a gente deu alta com prednisolona para desmame, além do AS, que já também é comum usar. E o eco normalizou completamente. Então, fazendo os paralelos, né, com a doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki é a segunda vasculite mais comum na infância, sendo a principal causa de doença cardíaca adquirida nos países desenvolvidos, né? Aqui no Brasil, a principal causa é a febre reumática, infelizmente, mas onde não se tem febre reumática, a principal causa de doença cardíaca adquirida infantil é a doença de Kawasaki, né? Como eu falei, 50% menos de 2 anos, 80% menor que 5 anos, enquanto que nessa síndrome a gente tem visto o paciente com faixas etárias maiores, girando em torno de 8, 9 anos de média. Febre, aqueles critérios que a gente já conhece, eu vou passar rapidamente. O gatilho infeccioso, né, que não é um único agente etiológico, né? Por muitos anos se procurou um agente etiológico do Kawasaki, como se no mononucleose a gente tem o Epstein-Barr, ou o citomegalo, né? Na escarlatina a gente tem os streptococcus, enfim, se procurou um agente etiológico porque era uma doença com cara, né, total de infecção, mas o que se viu foi que vários vírus, principalmente, podem ser desencadear esse desequilíbrio imunológico, né? Então, influenza, sincicial respiratório, a chikungunya, a gente teve casos de chikungunya causando doença de Kawasaki em criança,
E o próprio coronavírus já era descrito, né? O coronavírus mesmo né, antes agora do Covid-19, de 17 anos atrás. Então, o que se entende é que é uma doença inflamatória pós-viral, é uma doença reativa, desencadeada por um agente infeccioso num paciente geneticamente predisposto. Então, esse é o conceito atual. Ou seja, mais do que olhar o agente etiológico, a gente se preocupa em olhar o hospedeiro, em olhar o paciente que faz a doença. E aí tem que ser estudado o paciente, e não o agente etiológico em si. O agente serve apenas como um gatilho dessa inflamação que aparece nas crianças. Enfim, também chamada de síndrome cutânea ganglionar, muito comum, né, no Oriente, mas no mundo inteiro não existem fatores predisponentes, e o maior problema é o aneurisma de coronária, e que, se tratado com a imunoglobulina, reduz a chance disso acontecer em 80%, né, de 25% para 4% a 5%. Não vou me estender da parte cardíaca, como eu já disse, isso vão ser os cardiologistas que vão ensinar para a gente, estou doida para ouvir. E muito importante, né, como desencadear de síndrome coronariana aguda em adulto jovem, às vezes discutido se causa de morte súbita em criança, enfim. Não é uma doençazinha leve, precisa ser acompanhada. 5 minutinhos, doutora. Ok. Aqui só relembrando, né, os critérios, a febre, a hiperemia, as alterações cutâneo-mucosas, o rash, que lembra muito diagnóstico diferencial com escarlatina, a boquinha, enfim. Aqueles critérios que estão acostumados, a gente não vai se prender a isso. E lembrar que o Kawasaki, um outro problema do Kawasaki é que nem sempre o paciente lê o livro, né? A doença pode ser incompleta, às vezes, principalmente as crianças menores de 1 ano de idade, enfim, são aquelas crianças ao redor dessa faixa etária que fazem os quadros incompletos, com poucos critérios, mas às vezes apresentando alteração laboratorial que ajuda a gente no raciocínio diagnóstico, ou, né, a gente chama de atípico, virou incompleto, e eu costumei definir como completo, incompleto e atípico, ou seja, é aquele paciente que faz outros sinais e sintomas que não estamos acostumados, como o paciente da síndrome inflamatória, que apresenta enfim, dor abdominal e outros comemorativos que não se via, era bem raro se ver na doença de Kawasaki. Então, só relembrando, né, que os critérios laboratoriais que a gente pode usar para fazer o diagnóstico, importância das alterações coronarianas, das alterações cardíacas também, enfim. E aqui são esses outros sintomas sinais e sintomas que podem aparecer, mas não funcionam como critérios, mas ajudam a gente a fazer enfim, a pensar no diagnóstico, né? Como agente além para a gente pensar naquele diagnóstico. Diagnóstico diferencial, as causas infecciosas, não infecciosas, e, enfim, então, o que se viu? Que é uma resposta inflamatória exacerbada à infecção viral, né? Ocorre uma tempestade de citocinas ou uma sinonização macrofágica, que a gente, como já citado, a gente já costumava ver, ou seja, quando a gente começou a ouvir essa frase, tempestade de citocinas, era algo que o reumatologista pediátrico já tinha experiência para tratar esse tipo de paciente, e a gente estava vendo a hora que realmente ia chegar isso aqui, enfim, no Ocidente, no Brasil. Essas síndromes, elas podem se misturar, então, às vezes, você pode ter 2 tipos de sintomas, ou 3, fica tudo, né, junto e misturado, e no meio que pode, enfim, simula o Covid agudo, mas dessas crianças a gente, via de regra, mais de 80% a 90% não mostram Covid agudo, e sim
uma complicação inflamatória pós-infecciosa. Isso foi definido, né? A síndrome inflamatória foi definido tanto pelo CDC quanto da Organização Mundial de Saúde, são bem semelhantes as definições. Olhando assim, assusta, muita coisa para a gente ler, mas olhando devagar, vocês vão ver que não é difícil. Enfim, o CDC, 24 horas de febre, ele já valoriza, a Organização Mundial de Saúde, 3 dias, outros órgãos acometidos, né? Essa evidência, as alterações inflamatórias e excluir, né? Excluir o quê? Infecção, principalmente. Excluir endocardite infecciosa, excluir outros motivos de descompensação hemodinâmica e choque, estrépito, estáfilo, infecção que as crianças podem apresentar. O laboratório, que é extenso, sendo que a gente começou a buscar essa inflamação, dedímero, a ferritina, o fibrinogênio, a troponina, o proBNP, mostrando alteração, risco de alteração cardíaca, enfim. Tratamento, eu não vou falar, isso pode ficar para as perguntas depois. E só mostrando que só eu, em 3 hospitais aqui que eu atendo, eu vi 15 pacientes nos meses de maio a outubro. Então, assim, realmente, eu vi muito. Esse boom que a Itália viu, que os Estados Unidos viu, que a Inglaterra viu, nós vimos aqui. Se juntar os casos todos, né, está sendo tabulado, a gente tem tido essa experiência. Algo mais de tratamento também das interleucinas. E aí, uma pergunta que, né, já foi levantada, né? Kawasaki é uma doença ou Kawasaki é uma síndrome? Kawasaki é uma síndrome, né? Mesmo já antes dessa síndrome inflamatória, a gente já via múltiplos fenótipos de Kawasaki, e agora, então, a dificuldade isso é uma doença de Kawasaki, isso é uma síndrome inflamatória que parece Kawasaki, enfim, isso ainda não está muito definido na literatura. Mas, pelo menos por enquanto, o tratamento é semelhante, o suporte e a investigação e tomar cuidado. Então, isso acalma um pouco o nosso coração. Publicações nacionais, essa do Rio de Janeiro, sobre os casos que a gente está vendo. E, enfim, no meio de toda essa pandemia, no meio, a gente já estava discutindo essa doença, já tinha aí 40, 45 dias, morreu o descobridor da doença de Kawasaki, né? O Kawasaki que descreveu a doença, e eu tive uma grande felicidade, uma grande honra de assistir o Kawasaki falando no Rio de Janeiro, nessa foto aqui, que eu não estou na foto, porque eu estou atrás da câmera. Então, foi muito bom, foi emocionante assistir Kawasaki com o Kawasaki. Enfim, era esse o meu recado, e vamos ouvir agora as colegas, a parte cardíaca, o eco, e depois a gente tira as dúvidas que aparecerem. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cíntia, excelente explanação. A gente vai deixar as perguntas para o final, para todos os palestrantes. Agora eu vou chamar a doutora Ana Esther Araújo Silva, que vai falar um pouquinho sobre o tratamento para a gente. Doutora Ana Esther, ela é mestre em Ciência da Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Fluminense, é ecocardiografista e cardiologista pediátrica fetal do Hospital Universitário Antônio Pedro e diretora técnica do Hospital Getúlio Vargas Filho. Boa noite, doutora. Boa noite. Obrigada pelo convite. Agradecer a Soperge, agradecer a Thalita pelo convite. Eu acho assim muito bom a gente estar conversando sobre esse assunto. Como a Cíntia falou, isso no início trouxe assim muita confusão para a gente, né? O que era síndrome inflamatória, se era Kawasaki, se só se apresentava como Kawasaki clássico ou não, e depois a gente foi vendo, né, que
tinha uma forma de apresentação, uma das formas de apresentação, né, da síndrome inflamatória multissistêmica era um Kawasaki-like, né, mas parece também que existem formas um pouco mais brandas, enfim, a gente está, aquela história, a gente está aprendendo junto com os acontecimentos, né, então só acho que daqui a algum tempo é que a gente vai ter mais certezas. Enfim, deixa eu tentar aqui compartilhar a minha apresentação. Vamos ver se eu não faço nada errado. Espera aí. Espera aí. Acho que agora que a minha câmera ficou aparecendo. Bom, vamos lá. Queria só saber se realmente está aparecendo. Tá, só deixar em tela cheia. Isso, agora tá, doutora. Agora tá? Tá, a apresentação tá. Vamos lá. Então, assim, coube a mim, né, falar então um pouco assim sobre o tratamento, né, da doença de Kawasaki ou da síndrome de Kawasaki. Então, como a Cíntia falou, né, não tem jeito, nesse contexto que estamos vivendo no ano de 2020, com a epidemia, né, a pandemia de Covid-19, né, a gente sabe então que a doença de Kawasaki, ela tem que ser pensada como sendo uma possível manifestação clínica da síndrome inflamatória multissistêmica, né, pediátrica, associada temporalmente à Covid-19. De qualquer forma, né, assim, o tratamento da doença de Kawasaki, a síndrome de Kawasaki, que a gente conhecia, e essa que a gente considera atualmente que possa estar associada, né, a uma infecção ou contato prévio com SARS-CoV-2, o tratamento ele é semelhante, né? E o objetivo do tratamento na fase aguda é reduzir a inflamação e o dano arterial que essa inflamação causa, principalmente nas coronárias, né? Essa que é a grande complicação e é o grande risco que existe. E também, né, prevenir a trombose quando existe o comprometimento das artérias coronárias. E a base do tratamento para a gente alcançar esses objetivos, né, tanto na forma completa quanto na incompleta, né, como a doutora Cíntia falou, é o uso da imunoglobulina humana em dose única, né, que é o mais recomendado, e o ácido acetil salicílico. Então, aqueles pacientes que preenchem critério para Kawasaki completo, né, eles devem ser prontamente tratados assim que a gente realiza o diagnóstico. O diagnóstico, ele é realizado por conta, né, a base são critérios clínicos, assim, a gente vai ter que realizar um eco, a doutora Fátima vai falar sobre isso, a gente tem que realizar um eco primeiro, né, para ser aquele eco de base, assim, mas, assim, a gente não tem que postergar o tratamento aguardando o eco, né, porque o diagnóstico, ele não é feito com o eco, são critérios clínicos, a febre mais os critérios clínicos. Então, o Kawasaki completo, ele é feito, então, diagnóstico, né, com paciente que tem a febre por 4 ou mais dias, e 4 ou mais daquelas características clínicas, né, que são aquela conjuntivite não purulenta, as alterações da mucosa oral, o exantema, as alterações de extremidades, né, geralmente edema, né, de pés e mãos, e a presença daquele gânglio cervical. Então, mais de 4 dias de febre e 4 ou mais dessas características clínicas, o diagnóstico, né, se tem um diagnóstico, assim, de suspeição muito grande de síndrome de Kawasaki. Nos casos em que a febre, né, existe febre e menos de 4 critérios clássicos, isso pode ser um Kawasaki incompleto,
e existe, então, um algoritmo que pode auxiliar na nossa decisão de tratar e aí garantir que as crianças de maior risco sejam, né, adequadamente tratadas e abordadas com o uso da imunoglobulina, que é o grande pilar, né, de tratamento aí da síndrome de Kawasaki. Então, esse aqui é o algoritmo, né, que a gente deve seguir naqueles pacientes que possam ter uma forma incompleta. A gente vai realizar exames laboratoriais, a gente bota um corte, né, assim, para o PCR, a gente faz para avaliar a atividade inflamatória, né, o PCR, o VHS. Se esses exames, então, o PCR estiver maior ou igual a 3 e o VHS maior do que ou igual a 20, a gente solicita, então, faz outros exames laboratoriais. Se a gente encontrar 3 ou mais achados laboratoriais desses descritos aqui, ou se a gente tiver um eco positivo, né, ou seja, um eco que tenha ectasia das coronárias ou aneurisma, aí a gente trata esse paciente. Então, como que a gente trata, né? Então, como eu disse, a imunoglobulina, né, ela deve ser administrada dentro dos primeiros 10 dias do início da doença, né, da febre. Então, o ideal é que seja feito nessa fase febril, nessa fase bem aguda. Os pacientes com mais de 10 dias, que cheguem com mais de 10 dias, eles ainda são elegíveis para o uso de imunoglobulina se eles tiverem marcadores de atividade inflamatória alterados e presença de febre ou alterações de coronária, né? E a gente considera que uma coronária, ela está aumentada, está ectasiada, se o Z-score dela for maior do que 2,5, tá? Febre resolvida, marcadores de inflamação normais e ausência de alterações coronarianas, né, não indicam o uso de imunoglobulina. O mecanismo de ação da imunoglobulina no tratamento da doença de Kawasaki, ele é desconhecido, né, mas a gente sabe que a eficácia na redução de aneurismas coronários é super estabelecida, né, quando a gente utiliza na fase aguda. Então, como já foi comentado, a gente sabe que o uso de imunoglobulina, ela reduziu a incidência de aneurismas coronários de 25% para aproximadamente 4%. Né? Então, aí a gente vê a importância do uso da imunoglobulina em pacientes com suspeita de síndrome de Kawasaki, né? A dose, então, habitual é 2 gramas por quilo, geralmente em infusão única, durante 10 a 12 horas, porque a gente sabe que parece haver, né, uma melhor eficácia quando a gente faz doses maiores em infusão única. Obviamente, acho que a Cíntia comentou isso, que teve um paciente, né, ela comentou, que teve um paciente que eles fizeram em 2 vezes e tal, porque isso pode acontecer, porque você faz um volume muito grande, né, nesses pacientes. Nesses, então, com síndrome inflamatória, que podem estar fazendo um quadro, né, de comprometimento cardíaco e tal, assim, a descompensação, ela pode acontecer durante a infusão. Então, eventualmente, a gente precisa fazer, às vezes, em 2, né, infusões e tal, mas não mais naquela, como antigamente, em 4 dias, né, a gente tem essa tendência a fazer, assim, num período mais curto, né. A imunoglobulina, ela tem, né, algumas complicações, né, pode acontecer anemia hemolítica, cumbis, né, com cumbis positivo, principalmente em pacientes com sangue AB, meningite asséptica, mas, enfim, os benefícios, obviamente, suplantam, né, enormemente as complicações, né, e lembrar dessa imunoglobulina em crianças que ainda podem estar, né, em fase de vacinação, e após a utilização da imunoglobulina, a gente pode ter a necessidade, né, de postergar a vacinação, né, principalmente para rubéola, cachumba, catapora, por uns 6 a 11 meses, né. Caso isso não seja possível, a gente vacina, mas depois a gente tem que lembrar de revacinar esses pacientes. Então, digamos assim, outro pilar do tratamento, né, é o ácido acetilsalicílico,
que deve ser administrado, né, concomitante à imunoglobulina, em doses moderadas a altas, né? Existem mais ou menos 2 regimes, tem um que usa doses mais altas, né, que é um regime mais usado nos Estados Unidos, que é de 8 a 100 miligramas por quilo dia, e no Japão e países asiáticos, Europa também, 30 a 50 miligramas quilo dia. Eu, particularmente, assim, alguns anos atrás, tinha uma tendência a usar, sempre usei doses mais altas, mas de algum tempo para cá, tenho preferido, né, usar doses um pouco mais baixas, ali, entre 30 mesmo e 50 miligramas por quilo dia. E a gente mantém, então, essa dose de ácido acetil salicílico até 48 a 72 horas do término da febre. A febre, quando a gente começa a usar a imunoglobulina, a tendência é que a febre desapareça em torno de 36 horas, né? Então, a febre desapareceu 36 horas, né, após o início da imunoglobulina, e aí a gente mantém, então, o AS mais 48 horas, 72 horas, tá? Após esse período, então, dessa dose mais alta, dessa dose, digamos assim, anti-inflamatória, a gente tem que começar em todos os pacientes, mesmo aqueles que a gente não visualizou qualquer alteração coronária, nas coronárias, a gente inicia, então, uma dose antiagregante plaquetária, que varia ali, né, de 3 a 5 miligramas por quilo dia. Essa dose a gente faz, né, em uma única dosagem, né, uma vez ao dia. E a gente mantém o AS nessa dose por 6 a 8 semanas, se não houver evidências de alterações coronárias. Caso haja, né, alterações nas coronárias, a gente pode usar o AS indefinidamente, puro, ou dependendo do grau de alteração, do tipo de alteração, a gente pode, inclusive, né, associar outros medicamentos, outros agentes antiplaquetários ou antitrombóticos. Vou falar aqui, quer dizer, os grandes pilares, assim, do tratamento da síndrome de Kawasaki são realmente a imunoglobulina e o AS. O corticoide, normalmente, ele não é utilizado como tratamento de primeira linha, pelo menos assim no Ocidente, né? Na Ásia, no Japão, já é um pouquinho diferente. Entretanto, existem algumas evidências que sugerem seu uso já inicialmente, né? E quais seriam, então, essas situações, né? Então, pacientes que apresentem uma forma grave da doença de Kawasaki, ou seja, aqueles pacientes com doença de Kawasaki e choque, que inclusive é uma forma de apresentação dessa, né, síndrome inflamatória multissistêmica, pacientes também com síndrome de ativação macrofágica, né, se apresentam com Kawasaki e uma inflamação muito severa, né, uma síndrome de ativação macrofágica. Esses pacientes, então, também podem começar a usar o corticoide junto, né, com a imunoglobulina e o AS. Pacientes que tenham um score de Kobayashi maior ou igual a 4, o que é esse score? Esse score existe no Japão e nos países da Ásia. Eles criaram alguns scores que predizem a possibilidade de resistência à imunoglobulina, né, de pacientes que não respondam à imunoglobulina. Esses scores, eles não são tão reproduzíveis aqui no Ocidente, né, mas a gente pode utilizá-los, né, mas tem estudos que demonstram que talvez tenha que se criar scores um pouco mais específicos para a população daqui, né, do lado de cá. Mas, enfim, a gente pode também utilizá-los de qualquer forma, né, e então pacientes que tenham esse score maior ou igual a 4 também são pacientes que você pode começar a usar o corticoide logo de início, tá? Pacientes menores de 1 ano de idade, né, que podem ter formas graves também de apresentação, e pacientes de coronária ou periféricos no momento do diagnóstico, ou seja, você viu o paciente ainda com pouco tempo de doença, você faz aquele eco inicial, e aí o paciente já tem alguma alteração no coronário. Porque que acontece? Acho que
não sei se todos sabem, né, as alterações de coronária, elas não aparecem, de um modo geral, nos primeiros dias de doença, naquela fase febril, na fase aguda. As alterações de coronária são complicações da fase subaguda, né? São um pouquinho, parecem mais a partir da segunda semana de doença, né? Mas aqueles pacientes que apresentam precocemente, provavelmente vão ter uma forma de doença mais grave, né? Então, por isso que a gente acaba tratando de uma forma um pouco mais, assim, agressiva, né, esses pacientes. Então, aqui, só para mostrar para vocês, esse aqui é o critério, né, de Kobayashi, que eu falei anteriormente. Então, são utilizados alguns critérios laboratoriais e clínicos, né? Dentre os critérios clínicos é o tempo de doença, né, quando se começou o tratamento, né, se tem menos do que 4 dias, então é possível que essa criança tenha uma doença mais grave ou que seja resistente ao uso da imunoglobulina. A idade menor do que 12 meses, do que 1 ano também, é um critério que soma para a gravidade, né? E as alterações laboratoriais, né? Sódio menor do que 133, TGO maior do que 100, TGO maior do que 100, a percentagem de neutrófilos maior do que 80%, uma proteína C reativa maior do que 10, uma contagem de plaquetas baixa, né? Então, esses seriam os fatores que poderiam, então, predizer um risco maior para resistência ao uso da imunoglobulina, uma resposta pior ao tratamento. 5 minutinhos, doutora. Jura? Bom, vou tentar, então, ir um pouquinho mais, me apressar aqui um pouquinho. Então, existem 2 regimes, né, que você pode usar, uma dose um pouco mais baixa de metilprednisolona, e uma dose mais alta, né, de 10 a 30, que é quase que uma pulsoterapia, tá? Isso aqui, esses 2 regimes, eu os coloquei aqui, são regimes que estão descritos em uma recomendação de um consenso de doença de Kawasaki europeu, foi publicado ano passado, tá? E aqui, então, só para a gente falar um pouquinho da resistência, o que é isso, né? Resistência, então, resistência à imunoglobulina é quando o paciente com doença de Kawasaki, ele apresenta manutenção da febre ou retorno da febre 36 horas após o término da infusão de imunoglobulina. Então, a gente sabe que 10 a 20% dos pacientes com doença de Kawasaki apresentam resistência, né, após o tratamento inicial. Os pacientes que desenvolvem resistência, eles têm risco maior de desenvolver alterações de artérias coronárias, e por isso que os países asiáticos criaram modelos de previsão para resistência, que são aqueles que eu já comentei, um deles, que é o Kobayashi, e então o EGAMI, tem o SANO, enfim. Mas, como eu falei, esses modelos de previsão de risco, né, que estão disponíveis para populações asiáticas, eles não são tão precisos assim para prever a resposta ao tratamento com imunoglobulina em pacientes norte-americanos, principalmente, que foram os estudados, e possivelmente aqui os ocidentais, tá? Então, como que a gente faz a abordagem para aquele paciente que a gente considera que tem resistência à imunoglobulina? A gente faz uma segunda infusão de imunoglobulina, tá? A gente pode usar corticoide naquelas doses também que eu falei anteriormente, imunomoduladores, né, infliximab, como uma alternativa à segunda dose de imunoglobulina, tá, ou corticoide, ciclosporina, quer dizer, esse do infliximab para baixo eu não sei o que a Cíntia vê, né, porque vê, de repente, formas talvez mais graves, assim, do ponto de vista de inflamação e tal, né, mas essas são outras alternativas que não é muito, pelo menos, a minha experiência com doença de Kawasaki, tá? Isso aqui só a título de informação, né, a gente usa, quando usa, assim, um imunomodulador e tal, o que se recomenda para o Kawasaki é o infliximab, mas existem trials agora, né, com síndrome inflamatória multissistêmica, especificamente avaliando o uso de imunoglobulina, corticoide, não uso de nenhuma medicação, e, então, o recovery, então, ele tem como alternativa o uso do tocilizumab, tá? Especificamente para o SIMP, mas isso em testes ainda, né? O que a gente está descrito e recomendado, a princípio, para o Kawasaki mesmo, seria o infliximab, tá?
A prevenção de trombose, a gente usa habitualmente o AS em dose baixa, dependendo, então, da gravidade das lesões que possam ocorrer, aí a gente pode associar, isso aqui está em tudo quanto é guideline, né? A gente pode associar, então, outros agentes antiplaquetários, anticoagulação com varfarina ou heparina de baixo peso molecular, tá? Lembrar que a gente não deve usar ibuprofeno, outros anti-inflamatórios não esteroides no paciente que estiver usando AS como droga antiagregante plaquetário, tá? Só aqui um alento, né, o Kawasaki, ele, assim, no SUS, né, a gente não tinha como conseguir o SUS, né, pelo SUS, ele não fornecia imunoglobulina para tratamento de Kawasaki. Tem uma portaria que saiu agora em agosto, que prevê, então, a disponibilização de imunoglobulina para doença de Kawasaki que esteja relacionada à Covid, tá? Então, no Rio de Janeiro, a Rio Farms, né, que é a responsável por disponibilizar medicamentos especializados, ela está disponibilizando para a doença de Kawasaki mais relacionada, né, ao Covid, então existem alguns critérios e documentos, exames que devem estar, serem informados para que você possa, então, conseguir essa medicação, tá? Isso para a gente é uma coisa boa, né, interessante nessa fase agora. Eu não sei se... Eu só queria falar rapidamente, então, não quero atrasar. A gente, como experiência no Getulinho, a gente tem 2 casos também, surgiram em maio, assim, um atrás do outro. Um foi de um menino de 11 anos que chegou na emergência com um quadro que parecia ser de escarlatina, foi para casa medicado, 2 dias depois ele volta com piora do quadro, prostrado, sonolento, com vômito, diarreia, um rash difuso, eritematoso difuso, e, enfim, a criança não estava em isolamento, a gente, maio, já estava pensando isso aí, assistindo webinars e tal, e conversando sobre isso, a equipe da gente do CTI já estava bastante sensibilizada. Então, o menino chegou, ele estava hipotenso, 90/59, um pouco taquicárdico, saturando 93 em ar ambiente. A hipótese diagnóstica inicial, choque séptico ou uma síndrome inflamatória com quadro de choque, né? Isso é uma coisa que é importante, esses quadros, assim, se recomendam mesmo, né? Chegou chocado, você pensa que pode ser síndrome inflamatória, mas você deve tratar com antibiótico até que você tenha também os resultados, né, negativos de hemocultura. Enfim, então foi o que aconteceu com esse menino, ele foi entubado, foi feita, né, ressuscitação volêmica do choque, iniciou-se antibiótico de largo espectro para ele, a gente começou metilprednisolona logo, na época a gente ainda não tinha certeza se a gente devia fazer imunoglobulina para essa apresentação só de choque, que ele não tinha um quadro ainda florido de doença de Kawasaki em si. Enfim, aqui estão os exames dele alterados, 5.700 de dedímero, um PCR de 69, foi feito um teste rápido, na verdade, e ele tinha o IgM e IgG positivos e uma história positiva de contato com familiares que tiveram doença 2 a 3 semanas antes, e ele começou a apresentar conjuntivite, lesões de extremidades, aí fechou o quadro e aí ele começou a fazer imunoglobulina, ele teve alta, ele logo que começou a fazer imunoglobulina e corticoide, ele desinflamou, ele não teve pneumonia, o que ele teve que fez ele necessitar, inclusive, do suporte ventilatório, foi o choque, né, foi a descompensação cardíaca e hemodinâmica, tá? E esse aqui vai ser rápido também, essa já é uma menininha de 5 anos que chegou com uma história de febre e com critérios de Kawasaki. Então, a hipótese diagnóstica, a princípio, era a doença de Kawasaki. Começou-se logo, né, essa criança foi transferida, foi vista no Getulinho, o Antônio Pedro trabalhou aí junto com a gente transferiu para o Antônio Pedro, foi feita imunoglobulina, e essa criança também com teste rápido positivo, e história dos pais com Covid também 3 a 4 semanas anteriormente. Essa criança,
ela fez imunoglobulina, isso aqui é só para mostrar um pouco que esse é o primeiro eco dela com 5 ou 6 dias de doença, e que a gente viu, então, que, assim, olhando só, né, olhando aqui assim, parece assim que tem uma ectasia, essa aqui é a coronária esquerda, comum, essa aqui é a descendente anterior, e aqui tem uma bolinha aqui, ó, uma dilataçãozinha aqui, né, que parece um aneurisma. A gente mediu aqui a coronária esquerda, ela estava ectasiada, estava com um Z-score para a superfície corporal da criança maior do que 2,5, né, então tinha uma ectasia de coronária comum, e aqui, ó, um aneurismazinho, né, então essa criança, ela foi tratada, estava sendo tratada, foi tratada com imunoglobulina, com AS, e esse caso, a gente iniciou corticoide, porque considerou que era uma criança que podia, né, que já tinha, no momento da apresentação, na fase aguda, já tinha a presença de um aneurisma, tá? Então, isso é só para exemplificar para vocês aí o tratamento do Kawasaki com choque, que é uma apresentação grave, que a gente faz imunoglobulina, o AS deve fazer o corticoide, e esse aqui, que é uma criança, então, com Kawasaki clássico, mas que já apresentava alterações de coronária logo no início, né, no primeiro ecocardiograma. É isso que eu tinha para falar aqui, só para lembrar mais uma vez aí, professor, né, Kawasaki, que morreu esse ano, como a Cíntia falou, e muito obrigada aí pela atenção de todos. Muito obrigada, doutora Anister. Aula muito esclarecedora. Vamos dar prosseguimento, chamando agora para falar sobre a avaliação ecocardiográfica da doença de Kawasaki e da MIS, a doutora Maria de Fátima Monteiro Leite, que é doutora em Ciências de Saúde pela Fundação Universitária de Cardiologia do Rio Grande do Sul, é membro do Departamento Científico de Cardiologia da SOPERJ, é cardiopediatra do Instituto Fernandes Figueira e também da Babycor. Boa noite, doutora Fátima. Boa noite, agradecer o convite, muito obrigada, é muito bom estar aqui com todo mundo, estava com muita saudade da Kátia, da Tânia, da Thalita, a gente não pode ver ninguém por causa da epidemia, é muito complicado a gente ter, antigamente a gente estaria fazendo isso ao vivo e a cores, né, que seria também muito interessante. Bom, gente, a mim coube falar um pouco do ecocardiograma, então eu vou área de trabalho, peraí, vamos ver se vai funcionar. Entrou? Entrou. Beleza. Então, a mim houve por bem falar um pouquinho sobre doença de Kawasaki, nesse tema doença de Kawasaki, nossa experiência atual. Ficou para mim falar um pouquinho sobre o ecocardiograma, obviamente que a gente não pode deixar de falar da doença associada ao Covid-19, né? Então, a gente vai falar sobre a doença multi-inflamatória e um pouquinho sobre o Kawasaki. Então, eu tentei colocar dessa forma. Vocês estão me ouvindo? Alô? Estamos ouvindo, doutora, sim. pode continuar, por favor. Porque entrou uma mensagem aqui de qualidade estranha. Não É era só pra... minimizar esse quadradinho, por favor, doutora. Eu achei que estava dando algum Que a problema. conexão da senhora de vez em quando dá uma travada, mas a gente está escutando. Bom, não era para dar, porque estou bem pertinho do roteador e ela costuma ser boa. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu tentei fazer um apanhado, mais ou menos, do que a gente tinha para falar sobre Kawasaki e sobre MIS, já que as duas estão passando por modificações, né? É possível que a gente saia disso tudo realmente chamando Kawasaki de síndrome e incluindo a MISC, né? O coronavírus, como uma dos gatilhos para a doença de Kawasaki, embora as coisas, do ponto de vista cardiográfico e como a gente já viu do ponto de vista clínico, não sejam exatamente a mesma coisa. Mas o que a gente tem hoje em dia, né, no nosso momento atual, em relação ao que a gente está vivendo hoje? A gente sabe que Kawasaki é uma doença que tem critérios bem estabelecidos, né? Então, a forma clássica da doença, eu vou repetir só mais uma vez aqui, rapidamente,
A gente vai ter 5 dias de febre, pelo menos. Em geral, são crianças menores de 5 anos de idade, tem pelo menos 4 de 5 critérios, que a Cíntia já mostrou brilhantemente, que são alteração de lábios e cavidade oral, hiperemia conjuntival, alterações das extremidades, exantema polimorfo, linfadenopatia cervical. E existe uma forma incompleta de Kawasaki, que também já foi mostrada aqui tanto pela Cíntia quanto pela Ana. E o que a gente tem em relação à síndrome multi-inflamatória, né? A gente tem estudos ainda em andamento, porque, na verdade, nós sabemos pouco sobre essa doença. Você abre a internet, tem 1 milhão de artigos, mas todo mundo está mais ou menos na mesma vibe, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. Mas hoje que a gente sabe que é uma febre alta persistente em menores de 21 anos, associadas a manifestações gastrointestinais exuberantes, 50% a 60%, pode ter exantema polimorfo, que seria muito parecido com Kawasaki, edema de mãos e pés, que é semelhante ao Kawasaki, mucosite oral, que é semelhante ao Kawasaki. No entanto, a linfadenopatia pode ser generalizada, ou seja, você pode ter mediastina e abdômen também. Cursa com hepatosplenomegalia, que pode acontecer no Kawasaki, mas não é muito comum. Cursa com serosite, que pode acontecer no Kawasaki nas formas geralmente mais graves. Irritabilidade, cefaleia e alteração de nível de consciência também são encontrados, que não tem, normalmente, irritabilidade é mais comum um pouco no Kawasaki, mas não é tão comum assim, né? Então, assim, já fica um pouquinho diferente. E em alguns casos você vai ter um choque por disfunção miocárdica e queda da resistência vascular periférica. No Kawasaki, a gente pode ter formas graves, como se fosse um choque tóxico, mas não é o mais comum. Em geral, quando a gente vai ver um Kawasaki, a grande preocupação que nós temos são os coronários. E na MISC, isso é bem diferente. Eu tive pouca experiência com MISC, porque nós vimos 2, acho que 3 no máximo, casos no Fernandes Figueira. Um deles mais grave, com uma alteração de coronária, mas os outros 2, basicamente, foram alterações de função ventricular. Então, assim, com relação ao cometimento cardíaco, né, já está bem estabelecido que o Kawasaki é uma vasculopatia primária que envolve arterite necrotizante, vasculite, subaguda e crônica, com proliferação miofibroblástica luminal. E que na história natural, se você não faz absolutamente nada, não faz imunoglobulina e não trata, 25% dos indivíduos afetados vão ter aneurisma de coronária, e com a introdução da imunoglobulina, apenas 5%. Mas a gente ainda tem uma grande preocupação com a lesão de coronária. O momento máximo da dilatação dessa coronária, como a Ana falou, é em torno da 2ª semana. A gente tem aneurismas de diversos tamanhos. A partir de um Z-score de 2,5, a gente começa a calcular o tamanho do aneurisma, então até 2,5 são aneurismas pequenos, de 2,5 a 5 são aneurismas de tamanho moderado, entre 5 e 10 de Z-score, né? A gente tem aneurismas grandes, e acima de Z-score de 10, a gente vai ter aneurismas considerados gigantes, ou a gente pode dizer que qualquer aneurisma que tenha mais de 8 milímetros é um aneurisma gigante. Os aneurismas pequenos e moderados, eles podem desaparecer, podem reabsorver. No entanto, os aneurismas gigantes, de maneira geral, eles não se resolvem. Eles são o nosso grande problema para o futuro, porque são pacientes que podem trombosar esse aneurisma, podem calcificar, e essa coronária pode obstruir na vida adulta. E muitos casos de lesão coronariana em adultos jovens são provocados em pacientes que não tiveram diagnóstico de Kawasaki. Então, Kawasaki é uma doença importante para diagnóstico, porque quando não tratada, pode evoluir com doença coronariana, que no futuro pode criar um problema mais sério para esse paciente. Já na síndrome multissistêmica inflamatória, já na síndrome relacionada ao COVID, ela é uma síndrome inflamatória multissistêmica e ela parece estar relacionada à resposta imune tardia à infecção pelo SARS-CoV. Então, assim, em geral, o que a gente vê na maioria dos artigos é que esses pacientes tiveram contato
ou tiveram a doença, e eles evoluem mais tardiamente quando eles já têm sorologia positiva e PCR negativo para essa tempestade inflamatória. Os sintomas, eles são basicamente de gravidade por conta de uma vasculite que pode se sobrepor entre o Kawasaki e o choque tóxico. E chama muito a atenção, pelo menos nos pacientes que eu vi, muito mais do que a dilatação da coronária, a situação clínica do doente com relação não só à disfunção do miocárdio, mas com uma disfunção muitas vezes segmentar, e esses pacientes também apresentam assim, uma queda exuberante da resistência periférica, que estaria associada então a essa síndrome multissistêmica inflamatória. Geralmente é um choque cardiogênico distributivo com disfunção miocárdica que é secundária a esse processo inflamatório agudo. Então, você tem, além do processo inflamatório agudo, também distúrbio de coagulação. Na patologia, então, no Kawasaki, continuando aqui, né, no Kawasaki, o que a gente vai encontrar com relação à avaliação desse doente no eco? Você vai ter aneurisma com preservação parcial da camada íntima, e esses pacientes podem evoluir com estenose, né, ou com trombose dessa coronária. Você vai encontrar pericardite e miocardite? Vai encontrar, mas geralmente, por inflamação subaguda ou crônica, geralmente ao redor da coronária, e com uma boa resposta ao uso do anti-inflamatório. Então, muitas vezes, quando você começa o tratamento desse paciente, essa disfunção e essa pericardite, elas vão se resolver com uma certa rapidez. E é mais raro a gente encontrar um doente que evolua com choque, com uma forma muito grave de doença. Não tem, e uma outra coisa que é importante, que a gente só vai poder dizer da MISC daqui a alguns anos, é que não tem evidência de associação entre doença de Kawasaki e doença aterosclerótica coronariana. Não tem essa relação. Geralmente, quem teve Kawasaki tem uma complicação coronariana tardia porque teve um aneurisma. Na MISC, quando a gente pega a literatura, a gente vai ver que esses pacientes, os artigos em diversas séries vão mostrar que 14% dos pacientes vão ter aneurisma de coronária. Aneurismas gigantes podem estar presentes em 12% a 25% desses pacientes que têm aneurisma de coronária, e vai depender da série estudada. Em alguns lugares eles acharam uma incidência maior e outros menor, uma incidência menor. No entanto, o que chama muito a atenção é 31% dos pacientes com disfunção ventricular e uma fração de ejeção ventricular esquerda que piora com o choque. Ou seja, o paciente está, além do choque distributivo, que ele tem aquela queda aquela vasodilatação importante com queda da resistência vascular pulmonar, ele associa isso a disfunção ventricular. E a gente tem sinais, né, de comprometimento do miocárdio, que são elevação da troponina e sinais de insuficiência cardíaca por conta do BNP. No ecocardiograma propriamente dito, a gente tem um momento, né? Hoje a gente já tem bem definido, como a própria Ana começou a falar no tratamento, o momento inicial para você fazer um ecocardiograma. Então, você vai fazer um ecocardiograma no início do quadro, e você vai repetir esse eco 1 a 2 semanas depois, e vai repetir novamente 4 a 6 semanas no paciente que não tem complicação. No paciente que tem lesão coronariana, você vai repetir, vai encurtar esse período, né? Então, você vai ter um acompanhamento num prazo menor, e muitas vezes, dependendo da gravidade do caso, você vai ver esse paciente até 2 vezes por semana. E a disfunção ventricular com regurgitação valvar, pericardite, você pode ter até 20% dos casos, mas geralmente é aquilo que eu falei antes, ele responde muito bem ao tratamento com a imunoglobulina. Então, às vezes, quando você vai fazer o eco, o paciente já melhorou da disfunção ventricular e já está melhor da pericardite, você já não vê uma coisa tão exuberante assim. Na MISC, a gente tem hoje que você deve fazer o ecocardiograma no momento que você faz o diagnóstico. Então, a partir do momento que o paciente tem a suspeita diagnóstica, né, nem o diagnóstico, né, a suspeita diagnóstica de que aquilo é uma síndrome associada ao coronavírus,
você deve realizar o ecocardiograma. E o segmento vai ser conforme a evolução clínica, porque muitas vezes esses pacientes, eles podem responder a imunoglobulina, como a Ana falou, pode não responder a imunoglobulina, precisar sair para um novo pulso de imunoglobulina, ou para o corticoide, ou para algum outro medicamento que você vai utilizar, e nesse intervalo, ele geralmente está dentro da UTI, é diferente do paciente Kawasaki, que a gente faz a imunoglobulina 36 horas depois, ele está muito bem obrigado, querendo pular pelo corredor afora. E então, é um paciente que vai ficar dentro da UTI por mais tempo, ele vai ficar em isolamento por mais tempo, quer dizer, isolamento não, ele vai ficar dentro da UTI por mais tempo. E você vai fazer essa avaliação conforme a evolução clínica. E a gente vai planejar que essa disfunção tende a melhorar e que você vai fazer a sua avaliação depois da alta, você vai fazer um segmento desse paciente, até porque a gente não tem muita informação ainda do que vai acontecer no futuro com esses indivíduos. A gente hoje vê que muitos aneurismas, muitas ectasias de coronária, elas desaparecem, né, com o tratamento, depois no segmento essa ectasia desaparece, mas isso aí a gente ainda não tem dados suficientes para dizer quem vai ficar com aneurisma, quem não vai, então a gente vai ter que ter um segmento mais próximo desses pacientes para poder ter dentro de 1 ou 2 anos alguma coisa mais palpável para a gente poder falar. E uma coisa que chama muita atenção é que esses pacientes, muitas vezes, eles vão ter dilatação, aquele aspecto de ectasia de coronária, mas eles não vão ter aneurisma. E esse aspecto, muitas vezes, tem resolução espontânea antes mesmo desse paciente ter alta hospitalar. Eu selecionei aqui um artigo que eu achei bastante interessante, que foi publicado agora em outubro, que fala sobre o strain, sobre o uso da função, né, do ecocardiograma de strain, porque o que a gente vê é que muitas vezes você olha para o coração, ele não tem uma disfunção grave, mas determinados segmentos desse coração não estão contraindo da maneira correta. E o strain, além de avaliar, né, segmentar os segmentos do coração, ele também dá uma ideia para a gente de função tanto sistólica quanto diastólica. Então, esse artigo eu achei muito interessante porque ele compara exatamente o paciente do Kawasaki com o paciente da síndrome inflamatória multissistêmica. Então, ele tem 12 pacientes com Kawasaki, 12 pacientes com MISC. Ele vai ter 8 pacientes do grupo de MISC que apresentavam disfunção ventricular leve, e o strain, tanto o longitudinal quanto o circunferencial, ele se apresentava alterado quando comparado aos indivíduos normais e aos pacientes com doença de Kawasaki. Dos 8 pacientes que ele teve com alteração do strain, que contabilizava em torno de 67%, quase 70% dos doentes, né, somente um tinha o ecocardiograma normal na alta hospitalar, e essa alta foi em torno de 7 a 9 dias após o primeiro exame. Então, a gente vê que esses pacientes, às vezes, ainda vão ter alta hospitalar com algum grau de comprometimento cardiovascular. Ele encontrou regurgitação mitral, ele encontrou derrame pleural, não pericárdico, né, mas derrame pleural, foram mais frequentes e mais importantes nos pacientes com MISC, ele não encontrou muitos derrames pericárdicos. 45 dias após a alta, apenas um paciente do grupo de MISC apresentava disfunção ventricular residual. Então, o que a gente sabe? Que ele demora um pouco mais para melhorar, não é como no Kawasaki, que você faz a imunoglobulina em poucos dias depois ele está melhor, mas que ele, até o momento, os pacientes têm se recuperado. A gente não sabe se daqui a alguns anos a gente vai ter, sei lá, cardiomiopatia dilatada nos pacientes que tiveram Covid, vai ter alguma doença residual, mas no momento o que a gente tem é que em torno de 45 dias, nesse artigo, os pacientes já estavam com uma melhora significativa dessa disfunção ventricular.
E no grupo, né, de MISC, 2 pacientes tiveram dilatação coronariana e ainda apresentavam após a alta, e 2 pacientes de Kawasaki também tinham dilatação coronariana. Então, assim, não houve uma alteração importante da função no paciente com Kawasaki, enquanto a maioria dos pacientes com MISC apresentavam um comprometimento da função ventricular, que, embora a amostra seja pequena, mostra o quê? Que esse paciente da doença multissistêmica inflamatória, ele é diferente do paciente de Kawasaki em termos de evolução. Pode ser que, assim, a essência da doença, que é um processo inflamatório, com tudo que a gente vê no COVID hoje, a essência pode ser parecida, mas a evolução desses pacientes não é semelhante. Doutora, 5 minutinhos. Estou acabando, estou quase no fim. E, assim, um outro artigo que eu achei bastante interessante foi esse aqui, que fala sobre o eco especificamente na MISC, né? Que ele pega 28 pacientes com MISC, 20 crianças normais e 20 com Kawasaki, e ele mostra, né, que só um paciente do MISC teve dilatação coronariana e esse paciente teve resolução espontânea, e que 2 pacientes do Kawasaki apresentaram dilatação e que ficaram com a dilatação depois da alta e estavam sendo seguidos, né? E a medida da função ventricular, ela ficava comprometida na doença do COVID. Então, isso aqui é um gráfico mostrando o strain ventricular, né? O strain global e o strain longitudinal, que é a deformidade desse coração, né? A capacidade de deformação desse coração, que quanto mais ele deforma é melhor, então quanto mais negativos os valores, eles são melhores, e a gente olha que o paciente normal é completamente diferente do paciente da síndrome inflamatória, e que o Kawasaki está muito próximo do paciente normal sempre, em todas as avaliações que são feitas, tanto do átrio esquerdo quanto do ventrículo esquerdo. E aqui uma ilustração central, que é o que ele termina, né, o artigo, mostrando que o coronavírus, você tem a infecção, 4 a 6 semanas depois você pode desenvolver a doença, que ela tem envolvimento de múltiplos órgãos, e que o envolvimento cardíaco pode pegar a artéria coronariana, mas que basicamente é por disfunção e injúria miocárdica, né? E mostrando então que a gente tem uma alteração dos parâmetros do ecocardiograma. Esse aqui é um paciente nosso do hospital. Vocês veem que o ventrículo, ele tem a função global, quando você mede, quando você pega ele no transverso, eu não botei a imagem aqui, porque não ia dar tempo, mas a função global dele era boa. Mas quando a gente olha o 4 câmaras, a gente vê que o septo move pouco, que algumas regiões mais próximas à região da mitral se movem pouco, né? Então, aqui, ó, tinha uma fina lâmina de derrame pericárdico, bem pouquinho, não tinha regurgitação, tá? É um paciente que não evoluiu com regurgitação. Isso é em relação à função, então, do miocárdio desse paciente, tá? Nesse artigo que a gente descreveu agora, ele fala de espessamento pericárdico e do aumento da refringência do miocárdio. E, além disso, de regurgitação orovalvar. Mas o que chama mais atenção, a primeira vez que eu vi, o primeiro paciente que eu vi com MISC, eu jurava que ele tinha as coronárias detonadas. E o que me chamava atenção é exatamente isso que ele está mostrando aqui, que o paciente ele tem uma hiperrefringência da coronária que a gente não vê no paciente com Kawasaki. Geralmente o Kawasaki você vê a coronária lá bonitinha, se a coronária não tem nada, ela não te chama atenção, e se tem o aneurisma, você vai ver o aneurisma. Nesses pacientes, não. Nesse paciente, olha, essa coronária que vocês estão vendo aqui, tá? Com essa cor aqui, esse Z-score dessa coronária é 1,7. Então, assim, ele não tem dilatação de coronária, no entanto, a coronária chama muito atenção. Quando a gente olha no vídeo, para quem sabe ver eco, a coronária está aqui, chama muito a atenção
o aspecto dessa coronária. E aqui a gente fazendo as medidas, quando você mede isso aqui não tem Z-score aumentado, né? Então, isso é o que mais chamou a minha atenção em relação à coronária. E, obviamente, que alguns pacientes vão desenvolver aneurisma de coronária, né? Então, aqui a gente tem, então, uma ectasia de coronária com uma formação importante de um longo trecho, né, de dilatação da coronária. No entanto, quando a gente pega um Kawasaki grave, ele é muito diferente, né? Um Kawasaki grave, como vocês estão vendo aqui, são pacientes que estão taquicárdico mesmo, mas olha o tamanho dessas coronárias, né? Então, era assim, esse era um paciente grave, né, com umas coronárias muito dilatadas, e isso aqui é um Kawasaki. Tem aqui, ó, uma laminazinha de derrame pericárdico, ele está taquicárdico, mas olha a função do coração, né? Ele não tem aquele aspecto de um coração tão paradinho como a gente vê na MISC. E aqui, ó, a gente vendo aqui, ó, isso aqui é uma coronária dilatada. Isso é um paciente grave, tinha um derrame pericárdico, isso é um paciente antigo nosso que foi de bom sucesso, foi até da Marilac, né? Então, e no Kawasaki, então, também importante, que a gente não sabe como é que vai ficar na doença inflamatória, é a evolução tardia, né? Então, o paciente, esse aqui é um paciente meu do consultório, a mãe deu autorização para a gente botar essas imagens. Isso aqui é um aneurisma grande de coronária, é um menino que já está agora com 16 anos, ele teve Kawasaki, ele teve um aneurisma gigante de Kawasaki com 7, 8 anos, não, acho que foi com 6 anos que ele teve tardio, né? Ele tinha mais de 5 anos, e vocês vejam aqui que ele já está evoluindo, então, com calcificação dessas coronárias. Isso era o que eu tinha para falar com vocês, eu queria deixar aqui o meu carinho para o Dr. Kawasaki, que eu, na mesma época que a Cíntia conheceu, eu também conheci junto com o Flávio, assisti uma aula dele que ele dizia que ele abriu a aula mostrando uma moto Kawasaki, dizendo que ele, infelizmente, que Kawasaki era um nome muito comum no Japão e que, infelizmente, ele não era o dono da Kawasaki, na época era um grupo de motos, né, uma fábrica de motos muito importante. Então, uma pessoa de muito, 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 muito bom coração e que nos ajudou muito, então, descrevendo essa doença. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fátima, muito boa a aula, ótima explanação. Eu não vou me delongar nas perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Fátima. Doutora Fátima, sabes qual a porcentagem no COVID que evolui com manifestações cardiovasculares na infância, né? Você pega de tudo, né? Porque, assim, tem muita coisa publicada. Agora, para a gente fazer a live aqui, eu peguei muito material e varia muito. Varia de 30% a você ver esse último artigo que ele compara o Kawasaki com o normal e ele compara, aliás, o Kawasaki com a MISC, ele pegou 67%, né? Naqueles 8 pacientes, 67% tinham disfunção. O problema que eu vejo na disfunção, não sei se a Ana viu bastante mais do que eu, os poucos que eu vi, o que me chamava muita atenção, eu não achei as imagens, infelizmente, para colocar aqui. Eu ainda pensei que a gente ia ter o prazo maior, porque foi adiado, né? Ainda achei que ia dar tempo, mas eu não achei as minhas imagens antigas das crianças que eu vi no outro mês. Não ficou bonitinho o strain, por isso que eu não botei o nosso strain aqui. Mas o que me chamava muito a atenção era o strain. Porque às vezes eu olhava o coração, você olhava o coração como um todo, ele parecia um coração daqueles assim que tem uma fração de ejeção limítrofe, mas aí quando você botava o strain, cara, os strain lá em cima, tipo 10, 8, né? Enquanto deveria estar menos 20, né? Estava menos 10, menos 8, e a gente via que eu realmente tinha assim, septo que não contraía, parede posterior que não contraía. É uma coisa assim, não é uma coisa como a gente vê nas outras doenças das crianças, que a gente vê disfunção global. É uma coisa meio setorizada, que pelo que eu pude ver. Eu vi muito pouco, é o que eu falei, eu devo ter visto nos 3 casos. Mas, assim, é uma coisa que chama atenção. Esse aspecto da coronária, que parece que você quando olha, você acha que a coronária está toda dilatada, aí você mede e não está.
e ela salta aos olhos, como se ela estivesse realmente inflamada. A impressão que você tem é que a coronária da criança está inflamada. E, por outro lado, a função ventricular, quer dizer, é aquele coração que tem uma disfunção leve. Você olha no global, a gente chegou a fazer, por exemplo, esse paciente, o Simpson dele dava tipo assim 58, mas aí quando você botava no strain, estava lá a disfunção. Então, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Doutora Fátima, só compartilha, por favor, que ainda está compartilhando. Foi mal. Eu queria fazer uma pergunta para Cíntia, pode ser para Cíntia, para qualquer uma de vocês. A questão das manifestações gastrointestinais na MIS, né, que pelos artigos, até você que me falou também aí na sua aula, Fátima, é muito mais intensa do que na doença de Kawasaki, não é isso? E a faixa etária é bem diferente, né? A nossa faixa etária já é de Kawasaki, já é de pré-escolar, sendo que na MIS já é criança já maior, de 8, 9 anos, como a Cíntia falou, não foi isso? E outra coisa, a questão da genética. A genética aí no Kawasaki parece que interfere, que o Kawasaki tá mais incidente em crianças do sudeste asiático, né? E eu li um artigo que diz que a MIS ela tem uma incidência maior em pacientes afro-caribenhos. Vocês leram alguma coisa? Podem comentar? Então, só para começar, foi como exatamente eu iniciei a aula. A gente não tem nada sobre MIS na literatura oriental, na literatura japonesa, eles têm muito Kawasaki, mas você não tem descrição de síndrome inflamatória lá da China, daqueles países, né, que a gente teve o boom, teve inicialmente uma experiência inicial, mas a gente só ouviu falar na síndrome inflamatória mesmo quando chegou à Europa e logo depois, né, aos Estados Unidos, que foi mais ou menos concomitante, e logo a gente já teve aqui também, né, que foi exatamente, tem um período ali de 40, 60 dias entre, digamos, o aparecimento da doença, Covid, e depois o aparecimento das inflamações. Essa genética parece ter algo, sim, mas a gente não tem ainda como falar, né, qual é a diferenciação, como é que você vai descobrir quem tem tendência ou não. Eu não li nada sobre isso até agora. Sobre o quadro abdominal, é nítido que esses pacientes fazem quadro abdominal, né? Como as colegas falaram aí, a gente tem muita adenite, né? Principalmente, não só essa linfadenopatia cervical descrita, mas é um paciente, vários com adenite mesentérica, com adenite imediastina, com tomografias, vários pacientes que precisaram, passaram pela tomografia de abdômen, abriram um quadro abdominal, internando com um diagnóstico diferencial de quadro de abdômen agudo, cirúrgico. Então, isso a gente tem visto muito nesses pacientes, né? E realmente parecem duas doenças diferentes. Tem paciente da MISC que não faz nenhum critério diagnóstico do Kawasaki, faz só febre, totalmente inflamado, com dor abdominal, e vai melhorar com, né, a imunoglobulina e o corticoide. Como a Anister também citou, o tratamento, né, a gente tem tratado com a imunoglobulina, mas tem os casos mais leves, que a gente acaba que se discute se vale a pena tratar ou não, aquele paciente que acaba não evoluindo tão inflamado, né? Inclusive, por aí, pelo interior do Brasil, pela dificuldade da imunoglobulina, que é uma medicação cara e nem sempre disponível, eu sei que tem colegas que estão tratando a síndrome inflamatória apenas com corticoide. E o tempo vai dizer, né, essa questão coronária aí. E realmente a minha experiência foi o que tanto a Fátima quanto a Anister falaram.
Eu não tenho visto alteração coronária na síndrome inflamatória, digamos, que com poucos critérios, apresentação de Kawasaki. Eu tenho meio que dividido os pacientes em esse me parece Kawasaki, e esse me parece MIC, e os menores parecem Kawasaki, esses sim, fazendo alteração de coronária. Recentemente teve 2 crianças que eu tive que reinternar para fazer nova imunoglobulina, não por febre, mas por ter aneurisma e manter uma certa inflamação laboratorial. E os outros, né, realmente eles melhoram, como a Fátima falou, eles melhoram. Você vai fazer o segundo eco, às vezes não tem mais nada, eles melhoram às vezes antes, né, da alta, e assim, é um doente grave, é um doente que choca, mas é um doente que parece que ele se cura, diferente do Kawasaki, que parece, né, alguns permanecem ali com aquela lesão. Então, a gente vai ter muito ainda que aprender mesmo dessas 2 doenças e a gente está aprendendo junto, né? A frase clássica é que a gente está trocando pneu com o carro andando, né? Então, essas conversas, essas discussões, esses encontros multi-especialidades são fantásticos, né? Eu adorei assistir a aula de vocês 2. Também gostei, muito bom. Sim, eu queria até posso fazer só um comentário ou está terminando? Pode. A gente está terminando. Essa questão que a Cíntia falou aí do tratamento é algo, assim, porque que preocupa o mundo inteiro, né? Essa questão, né, da imunoglobulina e tal. Eu acho assim, casos graves, né, o caso que a criança está muito inflamada, o caso que é cara de Kawasaki, né, é um quadro de choque, então a gente não tem muita dúvida, né, de que tem que fazer o Kawasaki, tem que fazer a imunoglobulina, né. Agora, existem aqueles outros casos ali que a gente não tem essa certeza, mas não é só a gente, o mundo todo tem essa preocupação, né, tanto que eu estava também revendo, assim, esse recovery, né, que é esse trial aí lá no Reino Unido e tal, existe, quer dizer, a criança quando entra no estudo, ela entra eventualmente, para usar imunoglobulina ou corticoide, entendeu? Ou não, se passa para uma outra etapa, não vai tratar, ou vai tratar, porque é isso aí, as pessoas estão querendo, ninguém sabe exatamente também, né, qual é o tratamento melhor, né, mas é óbvio que uma criança que tem um fenótipo de Kawasaki, você vai tratar com a imunoglobulina, né, não tem como não tratar, né, mas são muitas dúvidas ainda que a gente tem, né. Alguma de vocês usou a anakinra ou a tocilizumab? Alguma de vocês teve experiência? No Brasil, é o anti-L1, a gente vê nas publicações, mas não tem no Brasil, então a gente não vai usar. Não tem previsão de que tenha, então esquece. O tocilizumab, que é o anti-L6, é excelente para quadros inflamatórios. Eu não tive oportunidade de usar para Kawasaki nem para síndrome inflamatória. Eu costumo dizer que puxando, né, a brasa para nossa sardinha, Nistério, eu acho que Niterói está muito bom de diagnóstico. Os pediatras pensam tanto em Kawasaki quanto em síndrome inflamatória. E eu tenho a impressão de que eu vejo os pacientes mais cedo. Entendeu? Eu tenho menos aneurismas, eu tenho menos complicações, eu recebo menos pacientes com quadro arrastado aqui em Niterói do que, por exemplo, no serviço público lá do Rio. Eu acho que aqui o pessoal está bem antenado, né? A gente faz um trabalho de divulgação já há muitos anos, né? Então, isso é interessante. A gente tem menos lesões aqui, tem menos complicações. Talvez isso me tirou essa experiência de precisar ir além, ir com o biológico, né? Então, enfim, os meus têm melhorado com a imunoglobulina, o fenótipo clássico, e os de síndrome inflamatória, eles pedem corticoide. Não todos uma dose tão alta quanto a pulsoterapia,
mas eles pedem sempre um corticoide, e realmente o corticoide tem que durar um pouquinho mais, então é um fenótipo diferente. Né? Como a Ana Esther falou, eu acho que a grande dúvida terapêutica vai ser, será que essas síndromes inflamatórias vão precisar realmente de imunoglobulina? De repente, você consegue tratar só com corticoide? Isso é muito mais barato, muito mais factível, mais fácil de você ter em qualquer lugar, né? Corticoide é uma terapia barata, então, como a Ana Esther também citou, realmente, eu coloquei no slide, talvez, mas você citou, que era o que eu queria falar, o paciente com síndrome inflamatória, você precisa ter muito cuidado para fazer imunoglobulina. Essa imunoglobulina tem que ser mais lenta, principalmente se for uma criança pesada. O meu primeiro paciente era obeso. Então, eu mesmo ainda sem ter essa noção da síndrome inflamatória, eu dividi a dose por causa da obesidade, né? Porque a gente sabe que é uma medicação osmolar, alteração, então ele estava muito inflamado, eu achei por bem que ele merecesse dividir a dose. Então, ainda bem. E nos muito inflamados, eles tiveram pequenas descompensações hemodinâmicas com o corticoide. Então, ou dividir em 2 de 12, ou correr em 24, que os guidelines da síndrome inflamatória também têm sugerido. Ter bastante cuidado, né? O paciente que vai precisar de CTI, vai precisar de monitorização nesses muito inflamados. Tem paciente que não precisou de CTI. Então, a gente está aprendendo. Essa paciente nossa foi a única que teve, assim, que a gente atendeu com a lesãozinha, uma lesão pequena, um aneurisma, mas ela recuperou. Ela tem, a gente já reviu e a coronária está normal. Legal. Eu não tenho nenhum paciente de síndrome inflamatória que eu tenha taxado como síndrome inflamatória com alteração coronária. Nenhum. O único, a gente vê uns 3 lá no... O Fernando Figueira é meio uma ilha, né? Porque a gente não recebe paciente fora. Então, assim, a gente não tem paciente... Não tem porta aberta. Porta aberta. A porta aberta faz muita diferença. Então, esse paciente que eu mostrei, o eco, ele tinha uma ectasia leve de coronária e ele ainda mantinha a ectasia. E ele chegou a fazer imunoglobulina e corticoide. Então, assim, eu acho que no final das contas a gente vai acabar sempre pendendo. Eu acho que essa coisa do corticoide, a tendência talvez seja usar mais corticoide. Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, assim, a gente no paciente muito inflamado tem que lembrar que esses pacientes, eles são diferentes do Kawasaki, principalmente pela idade. Então, assim, quando você vai fazer imunoglobulina para um cara desse, é um... Sim, é uma cacetada. Litros. É um litro. Volume pois grande. É uma hidratação venosa para a pessoa com aquilo. Então, tem que ter cuidado para não encharcar. Porque, assim, não esquecer que a gente faz imunoglobulina para Kawasaki, criança, sei lá, de 10 quilos, 15 anos. Então, cara tem 12 anos de idade. Meu paciente é 12 anos, pesa 30 quilos. Na verdade, eu acho que a gente não pode esquecer disso, de não encharcar o paciente, quer dizer, retirar a hidratação, dividir a dose, ver o balanço. Lembrar que ele tem disfunção ventricular, né? Sim, e também se preocupar também com a dose máxima do corticoide, né? Lembrar que 2 miligramas por quilo até 60, em criança, pelo menos, a gente costuma manter um limite de 60, em adulto já tem ido a 80, 100, e o máximo de 1 grama também, né? E quando o paciente está... eu suspeito dele ter disfunção miocárdica, ou se ele tem alguma alteração. Eu peguei um outro dia que não tinha exatamente uma miocardite, mas ele apresentava lesões valvulares. E era uma síndrome inflamatória que abriu com o quadro abdominal, diagnóstico diferencial de apendicite, a gente precisou tomografar abdômen, e me chamou muita atenção, esses pacientes eu faço dose menor de corticoide, então eu vou fazer mini pulso, eu vou fazer 10 miligramas repetido em vez de fazer 30, justamente por conta da questão hídrica e hemodinâmica. E esses me chama a atenção o laboratório, né? Principalmente, eu vi ProBNP de 11 mil. Muito alto. Assustador.
Assustador. Ainda bem que esse chegou depois que a criança já estava bem. Mas assim, 15 mil de dedímero, 11 mil de pró-BNP, né? O CTI faz o screening, aí dá de cara com aquilo, te chama. Pelo amor de Deus, só, tudo alterado. Então, assim, são umas crianças... tem que ir com cuidado. Cuidado com o corticoide, cuidado com a imunoglobulina, infunde devagar, balanço. Só uma coisa, você falou que esse teu paciente tinha regustação oro-valvar. Esse é um candidato bom para fazer strain, que é o paciente que às vezes você olha, ele não parece ter tanta disfunção, e você faz o strain está alterado. Às vezes tem disfunção diastólica. Esse eu acabei perdendo a evolução. Ele está bem, porque ele estava numa enfermaria básica e quando ele complicou, eu tive que transferir para o CTI, então ele acabou indo para o Jesus, né? Mas quando ele foi para o Jesus, a gente já tinha feito a imunoglobulina, já tinha feito corticoide. Chegou lá, eu sei que eles fizeram uma dobutaminazinha, mas ele ficou bem. E eu acabei... A continuação dele eu perdi, né? Enfim, ele vai ficar lá. Mas ele evoluiu bem, teve alta e tal, ele ficou bem. Mas realmente, são umas crianças que dá medo. Agora, tem só uma outra, assim, só a título mesmo de conversa, de troca de ideias. Você estava falando que a gente realmente em Niterói, você vê que está todo mundo bem atento, até no serviço público mesmo, né? O Getulinho, ele é uma porta aberta, então a gente vê tudo quanto é tipo de paciente. Então, a gente tem um protocolo, né, para MISC, né, para SIMP, e muita criança entra, e como é importante fazer o diagnóstico diferencial, né? Então, você pensa que é uma forma mais branda e tal, você vai lá, pum, mononucleose. Pensa que não, hemocultura positiva para estrepto, entendeu? Então, assim, tem que fazer outra coisa, não esquecer de fazer, né, de tentar, lógico, aquele muito grave, né, não tem jeito, que chegou chocado e tal, como eu falei, faz parte dos protocolos, começa inclusive antibiótico, não está errado, e faz o diagnóstico, né, mas, assim, como é importante, não pode esquecer dos outros diagnósticos, né, o paciente chegou, tem que fazer, tem que ver se tem doença, doença exantemática, TORCH, né, eu tenho visto exatamente isso. Tenho feito os diagnósticos de mononucleose, exatamente. Isso é isso aí, diagnóstico diferencial. Não pode olhar, isso é MISC e esquecer do resto. Agora, queria fazer um outro comentário também, a título de curiosidade, assim. A gente estava conversando outro dia lá no Fernandes Figueira, que a gente nunca dosou dedímero para Kawasaki. Para nada. A gente eu dosava. Eu agora falei com as meninas, agora que eu tiver suspeito de Kawasaki, vamos fazer o dedímero, o BNP. Na verdade, no serviço público eu tinha dificuldade, mas aqui no CHN, no Hospital Icaraí, justamente por lidar com vasculite, faz alguns anos que eu dosava o dedímero no Kawasaki, na púrpura de Genox Online, né, nas dermatomiosites e lúpus, né, que são as doenças que você tem bastante vasculite. Então, eu já tinha uma mãozinha do dedímero. Não estava acostumada com os dedinhos, não se assusta tanto. Já tem uma certa... Agora, Nister, eu queria te dar um retorno, assim, que você comentou uma coisa que eu também tenho feito, de usar a dose mais baixa do AS. Eu também, há alguns anos, já havia reduzido, e, na verdade, de 2017, quando teve aquele boom de publicação de Kawasaki, né, por conta dos 50 anos da descrição, eu me lembro que um dos artigos que me chamou a atenção, ele discutia por que fazer dose anti-inflamatória, essa é uma medicação que é bastante passível de efeito colateral, né, e o paciente já está fazendo imunoglobulina, e nas meta-análises, o uso do AS não influencia na evolução ou não do aneurisma. E aí ele fazia esse questionamento e que eles estavam começando a usar só a dose antiagregante. Tem 2 anos que eu comecei a fazer isso. Eu vou, bem quando eu vou lá e faço a dose antiagregante. Eu não faço mais dose anti-inflamatória de AS para Kawasaki, enfim, não faço.
E assim é bom, porque efeito colateral não existe, né? A gente reduz muito, né? Eu tive um garoto esses dias, uma síndrome inflamatória, Kawasaki, que ele fez uma hemorragia digestiva baixa, ele fez uma lesão justa à válvula ileocecal, precisou de 4 transfusões, chocou, ficou grave e, assim, era baixa, não foi endoscopia normal, mas, assim, fez corticoide, fez AS, AS, e ainda vou te dizer mais, ele foi para o CTI, transfundiu, equilibrou, a gente buscou a síndrome inflamatória, que ele continuasse inflamado para discutir o retorno da imunoglobulina, não estava, ele voltou para o hospital de origem, passou 3, 4 dias, eu ia dar alta, ele voltou a ter febre, eu tive que fazer imunoglobulina e depois eu tive que fazer corticoide. Falei, mas que criança coisa, né? Difícil. E eu não queria fazer oral, porque ele tinha acabado de sangrar. Mesmo baixo, eu não queria fazer oral de jeito nenhum. Então, assim, ele me deu um trabalho. Meninas, olha, a conversa tá boa, a gente está com saudade. Mas está na hora, sobre medicina é igual namorado. Quanto mais fala, mais dá vontade de falar, não é isso? Mas, infelizmente, eu vou ter que encerrar essa reunião agradecendo a vocês, aprendi bastante. Foi maravilhoso. Doutora Cíntia, ótima aula. Doutora Anister, doutora Fátima, queria agradecer muito em nome da SOPERJ por vocês terem esclarecido. Espero que a gente possa ter ajudado os nossos colegas que também participaram com a gente. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram também com a gente na nossa webinar e esperamos que possamos fazer novos encontros como esse, tá bom? Com certeza. Perfeito. Boa noite para todos. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Boa noite. Adorei. Parabéns, Fatinha, Anister, sim. Pois é.